Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. E no episódio de hoje vamos falar sobre o terceiro princípio hermético, que é conhecido como a lei da vibração, o princípio da vibração. Ele fala que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O movimento é manifestado em todo o universo. Tudo é energia vibrando numa determinada frequência. Nada está parado. Quando você olha para uma cadeira, para um prego, você acha que aquilo está parado? Não está parado. Está sempre vibrando. E essa é uma das leis que ficou mais conhecida por causa do livro e do filme O Segredo. Esse livro contribuiu muito para que esse conhecimento da lei da atração chegasse a um grande número de pessoas, porque antes esses ensinamentos eles eram passados de uma forma mais oculta, muito em sociedades secretas, em grupos de iniciados. E a lei da atração, né, como é muito mais conhecido, na verdade ela é uma sub-lei da lei da vibração, desse princípio da vibração. E apesar da gente estar aqui falando sobre filosofia hermética, essa lei não tem nada de filosofia, ela é pura física. A física quântica explica que tudo é feito de átomo. Mas se então tudo é feito de átomo, o que diferencia uma coisa da outra? É o grau de vibração. Tudo, como tudo está em movimento e está em vibração, o que diferencia é o grau, a escala de diferentes vibrações que aquele objeto, enfim, que aquilo está vibrando, porque nada está parado. E a forma que a gente vibra vai influenciar imensamente a nossa vida, né? Vai ser um reflexo da nossa vida, da nossa realidade. Eu recomendo para quem ainda não escutou, ou até para quem já escutou o episódio, voltar lá no comecinho do podcast e escutar o episódio que se chama Dia 6 Energia. Ele faz parte da jornada dos primeiros 12 dias. E lá nesse episódio, né, eu até falo sobre... não tem como a gente falar sem energia, falar em energia, em vibração, sem lembrar de Albert Einstein. Ele foi um grande matemático e físico, nasceu na Alemanha. Ele já esteve no Brasil no começo dos anos, no começo ali de 1925, foi quando ele esteve no Brasil. E ele é considerado até hoje um dos maiores gênios da humanidade, por justamente estabelecer a relação entre massa, que é matéria, e energia. A matéria ela não existe, porque tudo que existe é energia. E o que é matéria? A matéria é energia vibrando em frequências diferentes. Então, os átomos, elétrons, as moléculas, eles vibram de uma forma para formar os objetos. Então, todos os componentes, por exemplo, todos os componentes que você vê numa cadeira ou que você vê num prédio, num edifício, estão em vibração. Nada está parado. O que acontece quando a gente deixa as coisas paradas? Se você deixar o seu carro parado lá, fechado, por 6 meses, vai dar mofo. Se você pegar uma comida e deixar ela parada ali, vai dar mofo. A água na privada, parada, dá mofo ao redor. Então, isso, acho que o primeiro ensinamento aqui dessa vida, desse princípio aqui para a nossa vida, é que nada na nossa vida pode ficar parado. As coisas precisam fluir, precisam entrar em movimento. Eu lembro que quando eu tive meu acidente de esqui, eu fraturei a tíbia no final de 2015. E eu tenho até um episódio onde eu conto, né? Esse foi, na verdade, o meu gatilho para o meu despertar espiritual. Foi o que trouxe grande transformação em todo o meu processo. E depois que eu tive o episódio, né, o acidente, eu fiquei com a minha perna parada por alguns meses. E, de repente, eu comecei a vê-la, assim, nossa, mega inchada. E na época minha mãe falou: Karina, você tá tomando alguma coisa para você não ter trombose? Eu falei: não, o médico não passou nada aqui. Ela: não, pelo amor de Deus, você precisa tomar alguma coisa. E aí eu fui no médico e ele me deu um remédio
porque eu estava com risco, aí fizeram um exame, eu estava com risco imenso de ter uma trombose, e eu precisei tomar um remédio por 6 meses para que não acontecesse essa trombose, porque ela poderia ser fatal, né, a ponto de me tirar a vida. Então você vê assim, a gente está vibrando constantemente, então as coisas precisam fluir, precisam estar em movimento. Por isso que é bom, de tempos em tempos, a gente organizar o nosso closet, arrumar a casa, tirar objetos que a gente não está usando, né? Que você vai usar ali uma vez no ano, cara, pega aquilo e doa, faz a faxina. Tanto que quando a gente faz a faxina, a gente sente bem, a gente sente que abriu espaço ali, a coisa está em movimento. É muito importante para movimentar justamente a energia. E na natureza nada se perde, tudo se transforma. Uma outra forma de explicar esse conceito é trazer essa ideia de que a energia ela não pode ser criada nem destruída, mas ela pode ser transformada e redirecionada. Nada deixa de existir. Como é que acontece esse fluxo da vibração no sentido assim para a nossa realidade? Então a gente começa ali no mental, né? Os nossos pensamentos, eles levam às emoções e as emoções levam à vibração. Isso é um ciclo. Então se a gente não sentir, não adianta muito essa coisa ali da lei da atração, porque a gente precisa vibrar. O vibrar, que é justamente esse princípio da vibração, é a expansão do sentir. E o quanto que as nossas emoções influenciam a nossa vibração e o nosso nível de energia? Imensamente. Quem escuta aqui o podcast já ouviu falar da escala de Hawkins. Eu falei sobre isso no podcast sobre energia. E o Dr. David Hawkins, ele foi um médico psiquiatra, um grande pesquisador que ele dedicou a vida dele para compreender as emoções humanas. E ele criou uma escala de Hawkins para quantificar e diferenciar os níveis vibracionais da consciência. E nessa tabela, tem cada emoção corresponde a um estado de consciência, que por sua vez é definido por um estado vibracional de energia. Então a escala ela mede a frequência vibracional de cada emoção humana, que é medido num valor em hertz, tá? Então, por exemplo, emoções como culpa, vergonha, medo, raiva, eles têm vibrações muito baixas. E as emoções de amor, de paz, de alegria, de boa-aventurança, são vibrações muito altas, sendo que a mais alta de todas as vibrações é a gratidão, logo abaixo do amor incondicional. E aqui, o que é importante para trazer essa lei, esse princípio na prática, é para você cuidar da sua energia. A sua energia, assim como o seu tempo, é um dos seus ativos, um dos seus bens mais preciosos. Porque se a gente não cuidar da nossa energia, a gente pode daqui a pouco estar sendo levado por uma avalanche, por uma onda de baixa vibração. E isso vai se refletir na nossa vida física, no nosso cotidiano. Então, assim, é importante perceber, sentir a vibração do lugar onde você está, das pessoas que você está convivendo, para ter certeza se essa vibração ela está compatível com o nível de consciência que você quer manifestar, que você quer tá trazendo para a sua vida, tá? Então, praticar também atividades que elevem a sua vibração, como meditação, exercícios físicos, exposição a ambientes positivos, contato com a natureza, vão estar aumentando a sua frequência vibracional. Um outro exercício aqui é o processo que eles chamam processo de modelagem para mudar a sua realidade. Isso é muito utilizado na PNL, Programação Neurolinguística. Eles fazem isso através da visualização. Você muda a sua vibração. Então, o passo aqui é você identificar primeiro que tipo de energia, que tipo de vibração você deseja manifestar na sua vida e como que essa frequência, que essa energia vibra. E aí você vai lá e vai reproduzir a mesma vibração dessa energia. Como? Utilizando os seus sentidos, do cheiro, do paladar, né? Percebe
do toque, enfim, utiliza os seus sentidos para você invocar aquele sentimento, aquele sentir, que dessa forma você acaba criando um campo de atração, você muda o seu estado vibracional e você traz esse campo da atração, então o universo ele vai te trazer aquilo. Então não é só ficar no mental, a gente começa no mental, mas a gente precisa trazer pro sentir, pra vibração. Porque lembra assim, a vibração é uma expansão do sentir. Então a gente pode trazer isso, esse exercício da visualização para mudar a realidade, porque a realidade do nosso mundo físico, primeiro, ela é criada na mente. E por isso que o princípio do mentalismo, que é o primeiro princípio, a primeira lei hermética, é tão importante. Tudo inicia na mente e termina no corpo. E aí você já deve ter escutado também falar sobre alquimia mental, né? Alquimia, transmutação, que significa que você vai mudando a sua frequência no seu pensamento, usando como imaginação, sentimento, você vai mudando o seu mundo físico. Cada sentimento, ele vai emanar uma vibração, que vai gerar resultados. Então, assim, a nossa energia, a nossa vibração é muito, muito importante. Eu tenho uma música que eu amo, eu escuto ela bastante. O nome dela é Vibração e a letra dela é muito linda. Então, quem ainda não conhece, vai lá, né? Vocês já estão aí no Spotify, então vai lá e coloca Vibração para escutar essa música, trazer para o seu dia a dia, que fala assim, eu não vou falar a letra aqui, enfim, é muito bacana, assim, porque quando a gente chega num lugar, a gente traz a nossa energia, a gente traz a nossa vibração, como a gente também é uma anteninha e capta a vibração do lugar. Então, vamos tentar sair do piloto automático, vamos começar a sentir, perceber como está o seu estado vibracional, do lugar que você está frequentando, das pessoas que você está se relacionando, e usa o poder da alquimia mental, usa a sua mente para fazer o shift, para mudar se você não estiver num estado vibracional desejado, ok? Então nos vemos em breve para a próxima lei hermética, que vai ser a lei da polaridade. Até breve.